Bom dia, povo de Deus. E aqui tem umas medalhas por aqui. E aí digamos que aqueles brinquedos velhos lá das antigas que eu tinha vontade de ter e eu não tive porque a minha vida era muito difícil, tipo aquele joguinho e a gente ficava encaixando, enfim, um monte de coisa, guitarrazinha, pistola daquela que cai em água, enfim, no meu tempo tinha essas coisas, mas a gente não podia ter. E aí, às vezes eu acho por aí descartável, ou então, às vezes tem um irmão lá na feira que eu tenho duas prateleiras grandes ali cheias de urso de pelúcia, e quando eu passo lá na feira para ir evangelizar ou fazer alguma coisa, às vezes eu passo lá e eles vendem coisas diversas, entre caderno, entre até mesmo Bíblia, enfim, coisas diversas de todos os tipos, ele compra baratinho, ele revende. E às vezes eu passo lá, tem 4, 5 ursos, ou um brinquedinho desse aqui mesmo, e eu me agrado, então pago no máximo 10 a 15 reais, foi o que eu já paguei com ele. Às vezes eu trago 5 ursinhos, uns brinquedozinhos desse, e eu pago 10 a 15 reais no máximo. Aqui eu amanheci com ela louvando, é a princesinha Kemily Maciel, irmã da Teta e Teixeira, que também estão ali em foto. Eu amanheci com ela porque eu sou assim, eu não consigo dormir mais sem louvor, então ela foi escolhida para dormir comigo louvando. E eu botei ela no louvor, no rádiozinho, vamos supor, não gosto da claridade da televisão, não entra na minha natureza assim até amanhecer. Então eu desligo ela, aí tiro do louvores, aí eu tenho o rádiozinho lá de lado da cama, aí eu ligo no celular, aí fico os vídeos dela tocando ali a noite todinha. Mas como o celular ele tem um sistema de você desligar, pelo menos escurecer a tela e o vídeo fica tocando, como se fosse no fundo alguma coisa assim, então é isso aí. Eu deixo ele tocando, digamos que está aqui, está travado, mas eu deixo ele tocando sem essa claridade, aí eu escureço a tela, aí eu deixo lá. E o radinho também ele tem a bolota do volume, fica aquela luz tipo LED, e também eu não gosto durante a noite para dormir. Então eu boto um paninho na frente daquilo. Enfim, eu só gosto de dormir mais no escuro total, que é onde me traz a calmaria, tranquilidade, e é aí onde eu consigo dormir. Se tiver alguma coisa acesa, alguma coisa incomoda. O meu pai, vez ou outra, ele vinha dormir aqui também, porque na verdade, antes de eu vir para São Paulo, quem morava aqui era ele, né? Ele fechou a casa dele lá, que ele tem deles mesmo, né? Próximo ao terminal rodoviário, e eles ficaram morando aqui porque é próximo de hospitais e tudo mais. Essas coisas aí da mente dele, eles acharam que era melhor assim, sendo que onde ele mora também, porque Maceió é pequeno, aí não é tão grande, então onde ele mora também para o hospital não é tão longe, mas a diferença é que aqui você vai de a pé para o hospital geral, que é o HGE, né, de Alagoas, é aqui também, hospital de doenças tropicais, Hemoal, enfim, tem um monte de coisa, mas porque vai mudando, vão levando para outro bairro, como o Hemoal era aqui, aí levaram para outro bairro, o Detran era aqui, aí levaram para outro bairro, enfim, são um monte de coisas, e ML também era aqui, aí como lá Maceió não tem como crescer, lá em cima ainda tem como crescer um pouco, então levaram para lá, que tem terreno bem grande e vasto, fizeram lá, enfim, um monte de coisas que tem aqui embaixo, aqui nessa redondeza, eles construíram lá para cima e levaram para lá, assim como o supermercado, Carrefour, Açaí, Atacado, enfim, tudo isso aí que tem aí no estado de vocês, não tem aqui. E eu fui para São Paulo, passei 7 anos, e quando eu voltei agora tem tudo, viaduto para tudo quanto é lado, shopping para tudo quanto é lado. Lá nos bairros lá em cima não tinha shopping, agora parece que tem 2, naqueles bairros mais humildezinhos, enfim, não tinha isso aí. E quando eu fui para São Paulo eu voltei e fizeram tudo isso.
tipo açaí, supermercado, atacadão, Carrefour, essas coisas aí que não existiam no meu tempo e agora tem tudo isso. E louvado seja Deus por ter mesmo, porque vai dando oportunidade para vocês, que nem aqui onde eu moro, lá na frente, depois dos hospitais um pouco mais distante, 1 quilômetro ou mais, tem supermercado Giro de um lado e do outro fizeram um tal de Mico e Mateus, que tem aí também espalhado no Brasil. E se você quiser, você faz compra lá. Ou então o mercado é mais adiante um pouco, 1 quilômetro ou mais de distância também. Aí você vai lá e faz no mercado, porque tudo também é mais em conta e aí fica a seu critério de escolha. Bom, então eu aprendi esses bichinhos aqui, tirei as medalhas que estavam aqui, muitas medalhas, e também já, para mim já tinha enchido os tempos que ela passou aqui. Só não tiro as fotos, claro, não tem como. Tem outras partes aqui também no outro lado de casa. E aí eu coloquei os brinquedinhos aí só para lembrar daqueles tempos das antigas. E ali para trás também, ali por debaixo, é cheio de brinquedinho, de carro, às vezes nesse irmão mesmo eu acho um caminhãozinho. Aí aqui tem um monte de boi, de cavalozinho, eu encho ele e me lembra aqueles tempos antigos que eu queria ter e não podia ter, então é mais ou menos assim, que nem tem um caminhão aqui, grandão. Aí atrás dele tem aquele negócio de botar boi, essas coisas, enche de cavalinho, até mesmo dinossauro também tem no meio, enfim, só para se lembrar daquele tempo e nada mais que isso. E como os ursos de pelúcia também eu não tive condição de ter urso pombo, timão e pumba, enfim, essas coisas que a gente gostava lá no passado que não teve condição de ter, tinha, mas a gente não tinha, porque a vida era desgraçada naquele tempo. Não é como hoje, todo mundo tem um celular, tem uma coisa ou outra, não era assim, não era dessa forma, era pesado mesmo. A gente até vendia fralda, amendoim, acarajé, queijo, tudo na rua, tomava conta de carro, enfim, era essa vida aí nossa que os meninos do tempo de hoje não têm e são muito mal agradecidos, lamentavelmente. E aí eu compro aqueles ossinhos, né? Eu deixo lavando lá na água sanitária e no sabão em pó, todo ensopado lá, com os pesos em cima para ele não subir, garrafa de detergente e tudo, aí ele fica ali imergido a noite todinha ou o dia. Aí quando é no outro dia eu lavo e boto no sol, enfim, aí matou pelo menos a metade do micróbio. E eu fico enchendo lá a prateleira, então tem umas prateleiras lá no quarto cheia dele, lotada. É como se fosse um hobby meu, digamos que eu saio, não tenho outro pensamento a não ser evangelizar. E então compro eles e lavo, deixo direitinho, coloco lá, é como se fosse um hobby, um vício, alguma coisa assim, mas não é para ficar brincando não, tá bom, meu irmão? Eu boto lá e acho bonito, e pode ser com a camisa do Corinthians, ou como for, para mim não tem interesse mais no negócio de futebol, então eu os coloco lá só para ficar bonito e achar bonito, e que nem timão, pumba, pica-pau tem aqui, porque a minha sobrinha levou um bocado, eu dei para ela. Digamos que eu doei uns 10 a uns 20 bichinhos desse por aí, as crianças e as minhas sobrinhas também. Não, minha sobrinha, ela é filha da minha sobrinha já, então são as menininhas pequenas. E levaram pica-pau, mini e tudo isso aí. Aí me lembro, né? Pica-pau, mini, Mickey, ursinho Poo, timão e pumba. Aí agora há pouco, quando eu fui sábado, eu trouxe outra ali que veio um parecido àquela do Rei Leão, que tem um monte de bichinho também, aí tinha aquela que nem um hipopótamo, sei lá, aquela mulher que nem um hipopótamo, aí veio no meio e lembrou dela, enfim, é mais ou menos assim. Só a lembrança daqueles tempos que foi bom, pelo menos para nós. Agora ninguém sabe para as crianças dos dias atuais o que são, que elas curtem, que elas preferem e que assistem por aí. Bom, mas a continuidade é na obra de Deus. E nós vamos falar aqui mesmo até a respeito de mulher, né? A coisa mais linda que Deus criou. A Emily Maciel está aqui, está as meninas nas fotos. E aí eu vi uma moça aí postou
uma foto na natureza no Facebook agora, antes de eu entrar aqui. Eu não sei quando foi que ela postou, mas eu vi agora quando eu entrei no Facebook. Saí ontem à noite, entrei agora, né? Botei uma oração e um louvor da Raina Meida lá no outro canal no YouTube. Que é assim, aí tem que editar tudo direitinho, aí coloquei lá. De manhã e de noite eu faço isso, aí eu entrei no Facebook para olhar como é que tá as coisas no Instagram e para desejar bênçãos também para essas meninas e para todo o povo lá que fala a palavra de Deus. Claro que não é para todos, é só para aqueles que estão ali mais próximos da gente. Uma delas é a Kemily, a Raina Meida, enfim, essas pessoas mais próximas, porque não tem como você felicitar e abençoar todos separadamente, é impossível humanamente falando. Então uma mulher que tem por sobrenome de Lobo, uma morena bem bonita assim, que nessa menina, ela é uma mulher já, mas parece ser uma menininha que nem essa. Ela é cantora, não vai estar passando lá com violão, ou então na natureza. E ela estava na natureza ali, um rio, alguma coisa, se não me falha, atrás dela. E eu achei interessante quando eu vi aquela criação e ela lá sentada e o Espírito já me abriu a visão e eu vi ela toda linda, toda completa naquele ambiente, naquele lugar, dando notoriedade a todos nós de que a mulher foi feita para esse propósito final. Claro que tem mulheres que, como está aqui, né? Eu estou no Facebook aqui, está a princesinha Raina Meida. De manhã ela vai para a escola e ela faz aquele tratamento lá, aquela limpeza dela, pessoal da mulher que está se arrumando para ir para a escola, é mais ou menos assim. Então tá aqui. Aí você já vê uma mulher bem linda na face da terra, né? Aí mais abaixo já tem outro com a mensagem bíblica e por aí vai outras pessoas, enfim. E claro que como eu não sigo outras coisas, então tem muitos passarinhos, periquito, jandaia, que eu saio postando, aí ele fica mandando um monte, que nem tá aqui uma mãe de periquito, alimentando os seus periquitozinhos, num videozinho, claro, um tigrezinho, um leão, e um tigre, parece que é um tigre, uma onça, não sei dizer o que é direito. Enfim, são essas coisas que passam, e aqui já é a Raina Almeida de novo, com outra coleguinha dela cantando um louvor que ela gravou outro tempo. Então é isso, a mulher ela tem esse papel fundamental na vida, na terra do homem, para que o homem venha estar dentro da palavra de Deus e venha se equilibrar. Digamos que o homem não ia ter equilíbrio sozinho, ia estar insatisfeito eternamente, como eu estou ainda, claro que eu estou, porque eu ainda não encontrei uma parceira legal nem nada, então eu também estou satisfeito, porque tem pessoas que dizem aí que é bom só do que mal acompanhado, mas as pessoas que dizem isso, tá bom, meu irmão? Geralmente ela vai para os terreiros de candomblé, vai para as baladas, vai para tudo. Então, aí ela vive assim, né? Aí vem o carnaval, ela tá solteira, mas ela vai para o carnaval, vai para todos os lugares, vai para a praia, às vezes com de fio dental e tudo. E claro que eu não falo de homem, eu estou falando de mulher, eu estou falando da parte que eu amo, né? Então. Aí quando você vê alguém dizendo assim, mas geralmente porque eles fazem tudo isso, tá bom? Então, aí ele vai dizer que não tem necessidade de ter alguém em casa para cuidar dele e até mesmo das coisas em casa, ajudá-lo, porque ele faz tudo isso na rua, tá bom? Agora, se ele viver que nem eu, crente na palavra aqui, e não curte, não farra, não vai para a vizinha adúltera, nem nada, nada, nem nada, nem nada, então ele não vai dizer que é bom estar sozinho não, tá bom, meu irmão? Porque ele não curte. Ano Novo não curte. Carnaval não curte. São João tá vindo aí, não curte. Os futebol tá ali cheio de gritaria, cheio de blasfemaria, ele não curte. Enfim, então como é que ele vai dizer que tá feliz sozinho, tá bom? Essas pessoas que geralmente costumam você ver aí nas postagens
das redes sociais. Que elas são felizes sozinhas por causa disso, porque elas, primeiro, que não querem ter compromisso, e segundo, que o compromisso dela é São João. Aí ela vai sair por aí no tempo de São João para todos os lugares. Ela não ficou com ninguém em casa, mas talvez ficou com alguém lá e foi para o motel, transou e fez tudo. Ou seja, ela está dizendo que não está sozinha, mas na verdade não está. Está buscando sempre alguém para satisfazer os desejos dela, seja o homem ou a mulher, tá bom? É só estar sozinho porque não quer ninguém em casa para assumir compromisso, porque vamos supor, né? A pessoa é um gandaeiro, um esfrangalhado, ou seja o que for aí na rua. Um todes, ou então até mesmo um maconheiro daquele da USP, que tem um rapaz que posta vídeo direto no YouTube, que os pessoal fumando maconha direto na USP, que era para estar estudando, era para estar lecionando apenas, e deixar as maconhas, droga lá para fora da faculdade, do muro para lá, aí fica fumando e usando lá dentro, cachaça e tudo. Então, esses tipos de pessoas aí que não querem compromisso, porque a pessoa quando se casa ou namora, ou noiva e consequentemente se casa, ele não pode estar desejando ninguém, nem pode estar indo na foto de ninguém, pelo menos de mulher, né? Dizendo que ela é maravilhosa, que essa, aquilo, outro, pelo menos para não machucar o parceiro que ali está, a parceira, e ele tem que evitar tudo isso, né? Ele também não pode sair para balada e deixar ela sozinha, nem para futebol, e nem para um lugar e deixar ela sozinha. E agora as coisas que ele vai fazer juntamente com ela. E como ele queria fazer aquelas coisas sozinha, para cometer pecados lá, e ela vai estar, isso vai ser inibido, porque tudo é um propósito de Deus também. Ela já vai estar ali para aquele propósito dele não fazer aquilo, trairagem, adultério e tudo mais. Aí como ele gosta de fazer tudo isso, aí ele vai se sentir ofendido, chateado e até mesmo injuriado de todas as naturezas satânicas, porque está bloqueado momentaneamente no respeito, na confiança para com a parceira. Claro que eu estou falando de mulher porque eu sou homem e louvado seja Deus, só vou falar de mulher, tá bom? Aí você, irmão, você fala de um homem e por aí vai, tá bom? Ou como queira a sua escolha, eu também não ligo para isso, eu não estou nem aí. E ele não vai fazer nada disso, né? Se ele quer sair pro shopping, ele vai sair, mas a esposa dele, pronto, a Kemily tá aqui, né? As outras meninas tá ali. Pronto, a Kemily é a minha namorada, então se quiser sair, agora eu vou sair com ela, né? Se eu quiser ir pro futebol, eu não ando, tá bom? Mas se eu quiser ir, pronto, ela vai ter que ir comigo. Em Fortaleza, lá onde ela mora, não sei, elas gostam do Fortaleza lá, que eu já vi o voo dela e tudo comemorando, ele é Fortaleza doente, então ela deve gostar também de Fortaleza. A Kiara Vitória, que mora lá também em Fortaleza, lá também gosta disso aí de Fortaleza, né? Pronto. Aí se eu morasse lá com ela, não morasse aí, né? Aí eu ia pro jogo agora, se eu gostasse, eu ia ter que levar ela. Então era assim, é essa a vida, tá bom, meu irmão? Imagina se eu fosse pro futebol e deixasse. Se eu fosse para onde tá os amigos jogar ou fazer o que foi e deixasse, enfim. Aí eu fosse fazer as coisas todas e deixasse ela. Aí ela tá no todo direito de arrumar outra aí e acabou. É isso aí mesmo, né? Porque ou você assume a responsabilidade de ser uma pessoa de responsabilidade. E agora você vai deixar as andanças da rua, dos amigos e tudo mais, para viver com a sua cônjuge, fazer ela feliz, ou então você vai ter um casamento frustrado, você vai ter uma vida frustrada, né? E ela vai ter uma vida infeliz, ela vai estar te cobrando, ela vai dizer que não, quando se casou com você não era assim. Enfim, vai começar aquele caos e aquele inferno ali, chegando, dependendo do casal, às vezes vai até para via de fato, de esculhambação, de palavra pejorativa e até mesmo na mão, trocar cacete e tapa, tá bom? Quebrar as coisas dentro de casa e por aí vai. E se for do mundão de funk e de tudo mais,
E olhe lá se não for na bala e na faca. Hein? Dos vícios, de estar cheio de amigo ali dançando e se rebolando. Me diz uma coisa, eu já vivi e não vivo mais isso, glórias a Deus. E não quero mais viver. Eu já vivi e não quero viver mais isso, e louvado seja Deus. Glórias a Deus nas alturas. Vamos ver o inimigo bagunçar a terra. Vamos ver aí o inimigo bagunçar a terra, porque nós estamos falando o quê? Da estruturação e daquilo que o homem agora vai passar a viver dentro de Deus, né? Então vamos ver, o inimigo vai bagunçar a terra aí, vai fazer barulho, vai botar criança de araque, claro que não é criança, né? E tudo mais para bagunçar, som de gandaia, passou até som de gandaia aí, pancadão, então vamos ver. Né? E é bom porque vocês até já vai pegando a visão diante de Deus, né? Porque se a gente está falando aqui de estruturação, e de repente começa todo mundo a chamar palavrão e gritar, então você já sabe o mundo como é que está, né? E todo mundo pega a visão de Deus, né? Imagina que eu já usei vícios e tudo no mundão, né? E teve uma vez que uma vizinha morava perto de mim, era casada, mas ela estava em fase de separação. A minha já tinha deixado eu. E eu tomava uma cervejinha ainda, tá bom? E ela veio me dar um Feliz Natal e Ano Novo. Ah, sei lá, aquela coisa lá, parece que foi Natal, não sei dizer direito, né? E ela estava tão cheirosa que ela veio me abraçar. E o marido dela, que estava na separação e faz separação também, estava por ali comigo bebendo e tudo. Né? E aí ela me abraçou e os cabelos dela, ela estava tão cheirosa esse cabelo que quase que ela encostava o lábio dela no meu. E naquele meio disse que era gostosa, e ficaram baixinho, né? E ela também, e disse que gostava de mim, enfim, tudo baixinho ali, tudo baixinho, no vídeo, tá bom para ninguém escutar, né? Agora, claro que a pessoa tá dando um ovo e Natal e tudo mais, mas tudo de araque, né? Então, é isso que ocorre, tá bom, meu irmão? Nas farras, tá bom? A gente tá bebendo, farrando, narguilé, tudo, né? Aí, de repente, a nossa mente começa a sair do lugar, porque eu já vivi tudo isso, tá bom, meu irmão? E aí a gente vai dar em cima da mulher do vizinho, da esposa do vizinho, enfim, de tudo isso aí. E também ele vai dar em cima da nossa, tá bom, meu irmão? Porque não fica só na gente, não é tudo, a bagaceira é geral, tá bom? E aí a gente vai querer dar em cima dela, vai querer até dançar com ela, mas não dançar na intenção de dançar somente, é na intenção de querer deitar mesmo. E ali baixinho ninguém vai ouvir, a pessoa vai até dizer que ela é maravilhosa, enfim, vai falar tudo isso e quando dá fé a bagaceira está feita, tá bom? Então, a necessidade do casal ser cristão, de estar diante de Deus, é para equilibrar tudo isso, é para tirar tudo isso e a chance da pessoa ir cometer um crime, uma ilicitude por parte de desejo e tudo mais, ela é retirada.
como eu estou aqui com ela, mas poderia ser qualquer mulher, então digamos que na rede social eu e a Kemily Maciel aqui é assumido como um casal e todo mundo sabe. É casado e tudo mais assim. Relacionamento sério, em todo lugar aí. E aí, essa menina vai ter obrigação, louvado seja Deus, como eu disse, eu estou falando em verdade, em coisa certa diante de Deus. Aí o inimigo ligou tudo a ele que está causando-me dores de morte, tá bom? A verdade é que depois que a minha ex-esposa, como eu vivi com ela lá, e eu via coisa pesada, espirituais, então ele já conseguiu matar ela. E parece que Deus deixou esse vagabundo agora botar a morte a todo momento passando perto de mim. Porque Deus deu poder, esse tasta, esse inseto aí, para ele até fazer isso, tá bom? Esse inseto aí tá com poder tão grande e me diz uma coisa. Como é que no mundo inteiro os homens conseguem fazer bomba, conseguem cometer crime, conseguem fazer tudo isso e aquelas autoridades que era para combater isso não conseguem combater? Então, o calça coxada, o diabo, deu todo esse poder e claro, Deus deu toda essa permissão para assim eles fazer, inclusive o diabo com raiva, porque eu estou falando aqui a verdade de casamento e tudo mais, e ele está passando toda hora aqui com desejo e vontade de morte. Não sei, né? Às vezes parece que nem quer papocar o meu coração, e olhando, vendo tudo, olhando que nem quer papocar o meu coração, algumas coisas estão conseguindo fazer aí no lado espiritual, que eu não sei decifrar para tu, para vocês o que é. Eu só sei que não é coisas boas. Claro que eu sei que é devido a isso aqui, porque eu estou tentando falar do equilíbrio da família, da estruturação familiar, e eu peguei até, já que eu amanheci com ela louvando, para eu poder dormir, e também louvando, não só ela, mas todas as outras, para eu poder me manter durante o dia de pé. Então a minha vida é assim, não para mais de louvor. Está parado aqui, porque eu preciso falar aqui, não tem como estar um monte de vozes e tudo mais. Então, aí como eu estou falando de um casamento, de uma estruturação familiar, nas quais o mundo não quer que venha ter mais, aí aumentou tudo, aí até as dores e a bagaceira aumentou para cima de mim, tá bom? Não é só os barulhos e a bagunça não, também as dores em cima de mim, olha só, impressionante. Fosse só a bagaceira de moto, de carro de fruta e tudo mais, até que a gente não tava nem aí, que a gente não liga para lixo, né? O problema é que também aumenta em mim as dores, olha só. E não aumentou aqui, eu estou aqui falando a pulso, tá bom, meu irmão? E agora, como é que você vai falar nada espiritual se você está cheio de dor e cheio de problemas? Então, eu vou, só para não ficar na carne, carnalizado todo, então eu gosto de ler sempre essa parte aqui, quando Deus fez em Gênesis capítulo 2 o homem, né? Então seu Deus fez cair um sono pesado, ou seja, um sono pesado, profundo, como se fosse sono de morte no Adão, porque Deus cortou ele, tirou costela, tirou tudo, então foi um sono pesado. E este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar.
Deus tirou a costela do homem. Como Deus fez isso, aí a gente não sabe e nem vai saber nunca, tá bom? Porque a gente se levar um cortezinho, já sai sangue, já sai tudo. Então, como Deus fez isso e ali limpou o sangue, limpou tudo, a gente não sabe. E como Deus faz tudo no espiritual, então provavelmente Deus fez tudo isso espiritual e nem sangue saiu, tá bom? É mais ou menos assim. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Eu não sei, eu acho que Deus provavelmente fez ela. Tá bom, a gente já que está aqui, digamos que eu sou Adão e a Kemily aqui é a Eva. Pronto, é porque eu não posso, senão eu já ia deixar até em pezinho aqui, já até em pé. Pronto, a Kemily está aí, está até em pezinho agora, pronto. Então, claro que não dá para ver ela nitidamente, porque o celular ele rouba mais, as câmeras tudo ele rouba mais, você olhando visual do que pelas câmeras rouba mais, por mais nítido que ele seja, por mais que ele venha puxar. Então, aí aqui Deus fez, formou a mulher e trouxe Adão. Então quer dizer, trouxe, então provavelmente Deus fez ela lá no céu, lá juntamente com os anjos próximos, tudo olhando. É fogo, né, meu irmão? Aí trouxe para ele e deixou lá. E aí, e disse a Adão, bom, aí Deus acordou ele, cara, tirou a anestesia tudo espiritual dele, que ele ficou tipo anestesiado, né? Ele disse a Adão, esta agora é osso do meu... Eu acho que quando ele se acordou, ele viu ela a coisa mais linda do mundo. Aí como é que ele não ia nem se assombrar, a única coisa que ele queria era só beijar ela e abraçar, né? Porque foi tão linda. Eu não sei nem se a gente podemos comparar a Kemily com ela, mas podemos sim. Já que ela tem uns cabelos tão lindíssimos, tão perfeitos dentro de Deus, então... E a mulher de Deus, então... Digamos que mais ou menos um naipe assim da Kemily Maciel foi a Eva que Deus fez para o Adão. Nesse caso sou eu, mas só de Araque, tá bom? Só de para uma simbologia mais ou menos assim. Então, aí Adão disse, esta agora é osso do meus ossos, a carne da minha carne, e esta será chamada varão, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e pegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam então. Inclusive, eles eram santos. Eu não sei se a Pepeca está, eu não sei, meu irmão. Está dizendo que estava nu, então estava tudo nu. E tanta santidade de Deus como eles não viam. Eu não sei se alguma coisa espiritual cobria ela ali, eu também não sei dizer. Eu sei que ela estava nua. Coisa que se a Kemily tiver agora nua, passar perto de mim, eu vou querer morder ela todinha até a alma. Ela ou qualquer uma dessas aí, ou qualquer uma da rua, claro que é só modo de dizer, mas eu não vou fazer isso com as mulheres da rua, porque a gente sabe que o Lucifer está dominando tudo aí. Mas é só um modo de dizer, né? Até qualquer uma da rua, se passar toda cheirosa perto da gente aqui, na intimidade, como está tudo fechado aqui, né? Eu estou dentro de casa, claro. E se passar aqui perto de nós, mesmo que fosse arrumar alguma coisa dentro de casa e nua, claro que a gente, não, vem aqui mesmo, eu vou morder você agora. No mínimo a gente vai querer fazer isso, né? Porque ela passou daquele jeito, nua ali perto da gente. Então, o pecado ele nos deu esse poder, tá bom, meu irmão? De agora, quando vê a mulher. Eu não estou dizendo isso com ela não, tá bom mesmo? Que a gente vai fazer não, e nem com nenhum dela não, só estou dizendo uma simbologia, tá bom? E é com ela mesmo, é mulher, tá bom? É mulher, homem e mulher. Agora, aqui eu entro com até a alma dizendo que é só homem e mulher, tá bom? Então, aí o pecado também, apesar da queda, não tem esses poderes, né? Da gente agora ver uma mulher como a Kemily, ela tem 16 anos, tá bom, meu irmão? Ela fez agora esse mês que passou, então já pode namorar assim. E olha se não já tiver, louvado seja Deus, porque a gente vê por aí. Eu tive sobrinha que já foi mãe com 14, com 13 anos, então a gente já sabe que está tudo assim, tá bom? Quem quiser se dar uma que é inocente, que está no estupro, isso, aquilo, outro, que se vire para lá, mas a gente sabe que está tudo assim, tá bom? Com 12, 13 anos já está tudo fogoso e fiote por aí, a gente sabe
E quem quiser dar uma que é otário e criança aí, que fique que não é otário, mas eu não sou não, não sou nem otário. Então, pra mim, toda essa menina que tá aqui com 15, 16 anos, 14 anos pra cima, pra mim já tem vontade de fazer tudo. É pra mim, tá bom? Porque eu não sou nenhuma criança e ninguém é nenhuma criança, tá bom? Porque se a gente vê no mundo aí ela com 12, 14 anos, 13 grávida, e dançando funk e tudo, então a gente sabe que tem o mesmo desejo, a mesma coisa, a mesma coisinha, tá bom? Então, o pecado nos deu esse poder de olhar para uma mulher assim e querer ela a coisa mais linda do mundo. E ela também olha para o homem nesse sentido, né? Então, agora vamos lá. Os homossexuais LGBT, ele se vangloria de botar 5, 10 milhões de pessoas lá na passeata LGBT em São Paulo, na Avenida Paulista, né? Todo ano, né? Agora tu já tem vontade de dizer, não vou pegar esse travesti, esse homem aí de bigode ou não, ou que nem uma mulher vestida de mulher, até a alma, tu já tem essa vontade já? Não, eu quero ele nu aí, parecendo uma mulher, até a alma. Eu vou me agarrar com ele até a alma e vai ficar nós dois brigando de espada, nós dois. Tu já teve essa vontade satânica? Claro que não, né? Claro que não, né? Dois homens, um se fingindo que é mulher. Inclusive tá uma polêmica danada aí, né? Do ex-travesti pastor Flávio Amaral. É por isso que eu digo, né? Eu prefiro ficar longe de tudo isso, que não só afastei do pastor Antônio Júnior. E eu vi dizer que agora ele é empresário daquele Miguelzinho que está aí nas internet direto. Então, aí eu prefiro ficar longe de tudo isso, porque quando o Espírito me dá um toque, é porque alguma coisa não está do agrado de Deus, tá bom? Então eu me afasto de tudo para não ver e nem compactuar, tá bom? Todo mundo diz que o Flávio Amaral, isso aqui no outro é um grande homem, um grande pastor, um grande representante da palavra de Deus. Mas eu entrei aí nas internet e estava só um monte de falação dele, parece que ele deu na mulher, enfim, um monte de coisas estranhas aí. E de repente ele estava pregando, vestido de travesti e falando até em coisas pesadas, que nem palavrão e tudo mais. Pelo menos no sentido homossexual, tá vendo? Não é o palavrão normal, mas é o palavrão no sentido homossexual, de fazer tudo aquilo que nem homossexual. Então, quando passa um travesti aí nas LGBTs aí tudo, tu fica com vontade de lutar a espada mais ele até a alma, até a vida toda com ele? Claro que não, né? Quando passa uma lesbiana dessa daí que parece um homem, claro que ela tem que se transformar que nem um homem, né? Que nem a Tami Miranda se transformou num homem. Tu fica com vontade de querer morder ela até a alma e se casar com ela até a alma? Claro que não, claro que não. E glórias a Deus por isso, tá bom, meu irmão? Glórias a Deus por isso, louvado seja Deus, né? Aí tu fica com vontade de quê? De querer a Kemily Maciel, né? Bom, eu tô falando na parte do homem que nós somos, né? Mas também tem a das mulheres que é pra querer homem, né? Um cantor. Bom, a gente quer as mulheres, né? Para nós, a vontade até a alma, né? E é isso aí, né? Agora já a mulher, a vontade é de ter o homem até a alma. E eu creio que como a gente quer hoje, por exemplo, eu quero uma cantora dessa como a Kemily Maciel, ou como qualquer uma daquela ali, Maria Marçal, Kiara Vitória, Steph Axe, Taina Vitória, Cat Teixeira, Raina Almeida, cantora Graziela Silva, a Kemily Maciel que aqui está, que também está ali, abaixo da Graziela Silva. Então, é isso aí, tá bom? Eu queria agora uma dessa aí, só, claro que é só uma, tá? Não é todas não, tá bom, meu irmão? Não, eu não tô falando de todas não, só uma, já sabe, tá bom, tá bom? Então, agora eu queria só uma dessa aí, pra mim já era tudo, já é tudo, né? É isso aí, né? A gente vai querer sempre o melhor, vai querer sempre as coisas boas, né? E onde é que entra travesti, LGBT e tudo isso aí nesse meio? Em lugar nenhum, tá bom, meu irmão? Porque não foi isso que Deus criou nem para mim e nem para você, tá bom, irmãozinho? O seu filho não nasceu com antecedência ou sanguinarismo homossexual, não. Deus não fez isso aí, não. Quem fez isso aí a gente sabe quem foi, né? Agora a gente temos que lutar
se o nosso filho, eu não sei, está muito efeminado. Nos meus tempos lá, das minhas avós e dos meus pais, a gente ia com fio e com borracha e com pneu de trator. Era a nossa psicologia de hoje, tá bom? Mas como o diabo agora entrou no meio e você não pode falar nada, que os todos e o direito do humano da capa preta não deixa mais, tá bom? Mas no meu tempo era assim, tá bom? Ó, você tá muito irrespondão, então a minha avó metia os fios de cobre no piaço da gente, passava 15 dias com aquilo no corpo e ninguém fazia nada, tá bom? Então, aí se tiver muito esfangaiadozinho aí, querendo crescer esfangaiado, você empurra a palavra de Deus nele e dá até umas bibadas na cara dele, na cabeça. Ó Senhor, eu prefiro eu mesmo matar ele e botar no fogo lá que nem Abraão e Isaac. Eu prefiro eu mesmo matá-lo, Senhor, matá-lo no teu nome, na verdade é teu nome, mas eu não quero que ele fique esfangaiado aí, sujando o teu nome e a minha honraria aí na terra. Então é isso aí, aleluia, graças a Deus, isso aí, tá falando, aleluia, a Deus. Louvado seja Deus. Ele está muito esfangaiado, aí eu estou dando umas bibadas na cara dele aqui, Senhor, para ele ver que a tua palavra é melhor levar uma lapada no focinho hoje do que levar o que não presta amanhã e tá desse jeito aí nas passeatas dos liberais aí, tá desse jeito. É melhor, tá mais melhor, tá bom, Senhor? É melhor. Então, Senhor dos Exércitos, vamos discipliná-lo ele num cacete agora na força da marra, para ver se ele muda ou ela, porque não está querendo ir no natural, aí temos que usar a força da marra. E se os todos, Senhor, os todos e o direito do humano, ele vai impedir e os feiticeiros, tudo vai impedir. Então, eu quero que o Senhor me desligue o meu coração dele e bote lá ele por todos para lá na adoção dos todos. E eu quero que o Senhor me desligue dele em nome de Jesus. E agora eu quero outro, agora que primeiro, Senhor, primeiro que eu não gerei ele, mas a mãe dele, eu não gerei ele, mas a mãe dele aqui, Kemely Maciel, a gente gerou, foi no louvor, ela é louvadora, eu tento pregar, eu tento realizar por aí, então a gente gerou ele dessa forma, então é porque ele está querendo ser todos esfangaiados. Então, agora eu vou abrir mão dele e você também vai abrir, Kemely tem que abrir mesmo, não tem jeito, então deixa lá ele na adoção lá do todo e lá do esfangaiei, porque a vida dele é essa. Um dia, se ele reconhecer que Deus é bom, ele volta. E se não reconhecer, ele fica lá, maio todos para lá. E a gente agora vamos cuidar de jejuar e orar, Kemely Maciel, para Deus nos dar agora uma louvadora que nem você. Uma louvadora. Eu quero uma louvadora que nem você. Não é um todos não, tá bom, Kemely? Não é uma Tami Miranda não. Não quero isso não, tá bom, Kemely? Ah, mas você vai pagar com a língua, vai pagar com eles dizem isso aí, problema seu, meu irmão. Se dane para lá, quando der para lá. A gente não quer saber nada disso. O que a gente quer é uma louvadora que nem a Kemely Maciel, que está aqui, para ao invés de chegar aqui na rede, ao invés de chegar aqui, a filha minha e da Kemely Maciel, uma simbologia que eu estou fazendo aqui, a filha minha da Kemely Maciel, ao invés de chegar aqui nas redes sociais, no YouTube, que nem todos aí, toda largona, ela vai chegar aqui louvando a coisa mais linda do mundo. E o meu Deus me diz que eu vou continuar vencendo. Enfim, é mais os louvores que a Kemely canta, ela vai cantar também, mais ou menos assim. Glórias a Deus, é isso que a gente quer, tanto ela como eu, tá bom? Nós queremos assim, dentro da palavra de Deus, ela e eu queremos assim. A família estruturada na presença e na palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor seja evidente e transparente e mudando a vida do homem e do casal, colocando ele numa postura disciplinar e fazendo com que as suas condutas, as suas escolhas seja sempre pautada na boa família, na boa nova, naquilo que Deus, através de Jesus, faz na vida de cada um de nós. Perdão, meu irmão, tomar o restinho aqui.
restinho do café. Então, eu vi um vídeo da Kemily no Instagram ontem à noite, eu entrei lá para desejar tudo de bom a ela. Quando toca no meu coração, alguma dessas pessoas entram lá no Instagram só para desejar tudo de bom a elas. E eu já vi a Kemily bem pequenininha, louvando. Os pais dela já gerou ela no altar, como deu o louvor da Maria Marçal e daquele rapazinho que ela canta mais um rapazinho. Você foi gerada no altar. O Senhor dos Exércitos está esperando. Você foi gerada no altar. Então, a Kemily Maciel e a Kete Teixeira, a irmã dela, foram geradas no altar. E por isso que você vê ela bem pichototinha, pequena, já cantando, até o microfone maior do que ela, de tão pequena que ela é. Então, elas foram geradas assim, né? E nós agora, o que é que a gente queremos também? É que a filha que saia dela, que Deus venha conceber, também venha assim, com esse desejo de adoração, né? E mesmo que não venha, mas é nós, ela e eu, claro que eu estou fazendo só uma simbologia, que vai agora doutrinar ela na palavra e colocar ela incessantemente na palavra. E também, claro, aí é que entra o nosso molde de estarmos na palavra e de sermos a palavra do Senhor Jesus. Nós iremos ser o molde para ela, a inspiração, para quando ela chegar na rua, nas escolas, aí ela dizer assim às pessoas: o que é que tu quer ser? Eu não quero ser que nem a minha mãe, cantora aí, né? É mais ou menos assim. Ou então eu quero ser que nem o meu pai, um pregador, um missionário aí de rua. Eu quero fazer as coisas boas dentro de Deus, que nem o meu pai, que nem a minha mãe. Então, ela talvez venha querer até ser médico, talvez venha querer até ser jogador de futebol, enfim, tudo isso. Mas como a inspiração profunda está ali na raiz, que é cantar e pregar, e claro que se eu fosse casado com a Kemily, ela ia continuar louvando as coisas dela lá, onde ela faz, na igreja dela e tudo mais. Provavelmente eu só ia uma vez ou outra com ela lá, mas eu não ia também direto, porque primeiro que eu sou convertido em outra congregação, e segundo que as minhas missões é mais na rua, então talvez eu ia uma vez ou outra com ela lá, mas ela quem ia fazer as coisas dela lá, onde ela faz, e eu ia continuar fazendo as minhas, onde eu faço. Mas claro que eu ia vir sempre aqui na palavra para a nossa filha e ver ela. E claro, aí é onde eu ia exigir que ela levasse a menina para lá mesmo, para onde ela vai, né? Já que você é mãe e tem todo esse dom, então você leva ela para lá, porque é mais fácil de segurar diante das escolas dominical. Ela é assembleana, tá bom? E eu sou convertido na igreja adventista do sétimo dia, onde foi que Deus me encheu na palavra, tá bom? Então, como é que eu vou me casar com ela e eu vou ser assembleano se eu não entro assembleia dentro da minha alma, tá entendendo? Nem católica, nem nada. Então, e mesmo que eu se casasse com ela, ela ia ficar andando lá nas assembleias, onde ela vai, mas eu iria continuar com o meu amor com a igreja adventista do sétimo dia. E também eu não ia forçar ela a vir para a igreja adventista do sétimo dia, tá bom? Agora, se ela quisesse vir com a vontade dela mesma, aí é com ela mesma. Mas eu não ia forçar não. E primeiro quer dizer, não, eu sou da Assembleia, eu sou pentecostal, eu sou de fogo, isso, aquilo, outro, então não tem como mudar, tá bom? Não tem, né? E do meu jeito sou eu, né? Então, talvez uma vez ou outra, uma confraternização, talvez eu ia lá, só para ficar lá atrás, num banco atrás dos irmãos lá, e vendo ela louvar ou alguém pregar lá, mas sem aquela assiduidade de estar direto ali todo momento, eu não ia, e eu não ia, eu já falo até a verdade para ela e para todo mundo, eu não ia, e nem para nenhuma outra, tá bom? Porque eu sei que todas essas meninas aqui, elas são cristãs, mas elas geralmente são assembleanas, tá bom? E eu não sou, né? E como é que eu vou para a Assembleia de Deus se eu não sou? Ainda mais que essas coisas todas de política e de famoso e tudo mais lá dentro, que eu não me adapto com isso, então tudo isso influencia a eu não ir. Mas claro que ela iria todo momento, se assim fosse a vontade dela. Então provavelmente, como nossos pais nos criou lá na base, na escola dominical, aí era da Assembleia da Madureira, naquele tempo, há 30, 40 anos atrás,
que era tudo diferente, não é que nem hoje, tá bom, meu irmão? As Assembleias Madureiras daqueles tempos de 30, 40 anos atrás, não é as de hoje não, tá bom? Aqueles povos, aqueles idosos, aqueles anciãos, tudo morreram já, ou então se não morreram, não andam mais, mas não é que nem as de hoje, nos tempos nossos, tá bom? Então, é por isso que eu não ando por causa disso, tá bom? Naqueles tempos lá era só hino da harpa, era só Zé de Paula, Preso de Oliveira e por aí. Mas hoje não é assim, então eu não ando, em nome de Jesus, tá bom? Louvado seja Deus. Então, mas eu ia exigir que ela levasse a menina para lá, para a escola dominical, para o grupo dos jovens, das criancinhas e de tudo, enfim, eu ia querer que ela fizesse tudo isso. Aí eu não sei se de carro, de bicicleta ou de cadeira de roda, não sei. Eu ia levar elas para ir para lá, aí eu voltava, aí na hora de pegar eu ia e levar para um lugar para lanchar alguma coisa, a gente vinha para casa, enfim, ia ter todo esse contexto, mas não ia ter aquele contexto de eu ir e vocês veem na internet, eu vou agora mais minha esposa para a Assembleia de Deus, aí não ia acontecer e não vai, e talvez por isso mesmo que nós nunca iríamos se casar, ou nem com nenhuma dessa e nem com nenhuma outra, por isso também, porque as placas de igreja não entram dentro de mim, tá bom? Agora, se fosse uma mulher adventista do sétimo dia, uma louvadora lá, uma missionária de lá, aí nós dois se batia até a alma, porque o conhecimento da palavra chega mais ou menos na, na sua total concordância de que a palavra de Deus é a única coisa que deve ser estudada. Lá não tem muitos famosão, lá não tem político, lá não tem negócio de bolsonarismo, de bandeira de Brasil, nem nada, não tem. Então, se fosse uma mulher adventista do sétimo dia, nós iríamos se unir até a alma por esse fato de nós conhecer as escrituras, os pregadores que estão nas internet, tudo baseado no nosso conhecimento que é um só. Agora, claro que ela ia se aprofundar mais em quê? Que os adventistas também estão assim, né? Aí a minha esposa já ia ver se ela fosse adventista do sétimo dia, então eu, eu, eu vou tirar até a Kemily Maciel daqui, pronto. Pronto, eu tirei até ela daqui, ficou o celular normal, né? Aí eu vou botar a minha mulher agora adventista do sétimo dia. A minha esposa é adventista do sétimo dia. Mas se não tiver cuidado também isso é um grande risco, porque corre ser como se fosse uma Maria lá da Igreja Católica Romana. Claro que tem muito mais eles, mas a cabeça lá é Maria, né? Então, eu ainda corro o risco da minha mulher ser muito fã e admiradora da Ellen White. E eu não sou, tá bom, nem estudo o livro dela, nem nada dela. Então eu sou da Adventista, eu amo a Adventista e todo mundo lá. Mas eu não amo estudar o Ellen White, nem nada de Ellen White, nem você veio falando nada de Ellen White, porque eu fui chamado para outro propósito, tá bom, meu irmão? Nem Ellen White, nem Malafaia, nem nenhum, não. Nem nada, o meu chamado foi para outro propósito, então. Aí a gente ainda ia ter esse quebra-cabeça, esse embate dentro de casa. Mesmo eu casado com ela, minha esposa adventista, pronto. Tem uma mulher aqui que eu amo ela, que é a Giovana, desde o tempo que eu era adventista e andava nas igrejas em São Paulo, tá bom? E é ela e a irmã dela são louvadoras. Aí no nome aqui dela está no Facebook, Dueto Giovana e Júlia, que ela e a irmã dela. Aí elas cantam lá na Igreja Adventista do sétimo dia, são a louvadora. É porque o celular não dá para ver, mas ela e a irmã dela que ajuda. Então. E ela já tem esse ensinamento pesado de doutrinação
de Welly lá e tudo mais, porque ela tá mais com fotos e, claro, e vídeo e tudo mais de postagem mais a distante do que o próprio perfil. Eu gosto mais do perfil mais próximo à foto do que o próprio corpo, por mais que elas estejam lindas, todas de vestido e tudo mais, que nem estão aqui, mas eu prefiro mais a parte focada num perfil, num rosto, é mais ou menos assim. Esse irmão aqui, cadeirante aqui, eu conheci ele também quando eu estava lá em São Paulo. E naquele momento da pandemia, ele pegou a pandemia e veio a falecer, infelizmente. Ele ficava até perto de mim, a gente ia para lá dia de sábado, lá em São Paulo, na igreja em Osasco. E às vezes a gente até debatia um pouco ali, claro, para não atrapalhar o custo, bem baixinho, ou até quando terminava mesmo. E ele era cadeirante, foi um acidente que ele teve de caminhão, parece que ficou assim. Mas teve dois irmãos lá, se não me falhe, que ia lá marrente naquele momento lá dos cultos, na pandemia, e ele e esse irmão veio a falecer, lamentavelmente, infelizmente. É uma tristeza. Aqui, né? Em 2020 já é um outro, né? Então talvez tenha sido esse outro aqui que veio a falecer. É aqui. Hoje perdemos um grande amigo, nosso dueto chora pela perda do Marcelo, um irmão de sempre apoio nosso ministério quando precisava cantar e tudo mais. Então ele veio também a falecer, né? Talvez também foi em 2020, foi no mesmo período desse outro da pandemia que eu estava lá, tá bom? Eu vim em 2021, aí eu até 2018 eu peguei essas pandemias toda para lá. Porque essa pandemia, ela também veio a matar pessoas maravilhosas cristãs e pessoas de todo tipo, que inclusive eu estava até ouvindo a Kemily agora aqui, e o meu pai estava aqui, ele veio me visitar, aí ele também até cantou um pouco, te adorarei quando chegar aí no céu, te adorarei, e mesmo que tirar a minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, ou seja, a mulher que canta esse louvor original, ela também faleceu com o negócio do Covid-19. O Covid, né? É bom, é 19, mas parece que começou em 2018, né? E também aquele cantor que cantava A Minha Vida é do Mestre, Meu Coração é do Mestre, tudo que eu faço é do Mestre. Enfim, o Lázaro também veio a falecer nesse período aqui macabro da pandemia. E nós tivemos uma perda assim, que não tem como mensurar o tamanho da dor, do sofrimento, da perca que nós tivemos. Bom, tem um monte de foto aqui, mas não tem ela de perfil como estava a da Kemily aqui. Mas digamos que ela é a minha esposa. É só para botar aqui, pronto. Não tem problema não, já estava vazio o copo do café caiu ali. Bom, aqui é a Giovana aqui, minha colega, amiga, irmã, que eu amo muito, lá de São Paulo, Osasco, e nós íamos no tempo da pandemia todinho, elas, a mãe dela, o pai e tudo mais, todo mundo, e ficávamos lá no culto. Mas o pai se decepcionou com algumas coisas, que a igreja é assim, tá bom? Ela é feita de humano e a pessoa também se decepciona. Então, o pai se decepcionou e ele não andava mais lá, ele não caiu, mas ele ia para uma outra, mas ele não andou mais lá e ficou assim. É assim, tá bom, meu irmão? Infelizmente é assim. A igreja é feita, que nem aqui em Maceió, né? Eu vim de São Paulo para cá em 2021, aí eu fiquei andando uns 6 meses ainda na igreja, todo sábado eu ia, porque para mim era o melhor momento de ir durante a manhã até o meio-dia e tanto, mais ou menos. E aí eu não me adaptei, eu não me envolvi como eu me envolvi com essas mulheres que estão aqui, a Giovana e a irmã dela, a Júlia, e todos os demais irmãos lá em São Paulo. Perdão, meus irmãos. Então eu esfriei, eu não fui mais. E agora eu fiquei assim, nessa missão. Aí você diz, ah, mas você aí é só crente de internet. Aí que negócio é só crente de internet? Não, não é só de internet não, tá bom, meu irmão? Eu sou da rua. Às vezes, no início, eu comprava milheiros de panfletos. Eu digo assim, eu quero ser aprovado por ti. E eu quero alguma coisa. Nem pregava aqui ainda não, tá bom?
E aí tocou no meu coração, eu comprava milheiro de panfleto, eu ficava no comércio entregando. Não entregava tudo, claro, às vezes era a semana todinha para entregar. Aí eu ficava assim, fazendo isso aí, né? Aí depois eu fui fazer outra missão de doação de quentinha e tudo mais, café da manhã. Aí depois ficou muito pesado para mim, parei. Aí eu montei uma caixa de som montada que aqui tá ali. Aí eu fiquei tocando louvores na rua e pregando no microfone às vezes. E aí juntou aí com os canais de YouTube e aqui eu estou, tá bom? No Facebook e tudo, e eu estou assim, desse jeito, tá bom? Então, o pauzinho ali que segura um carrinho que tem ali e tudo mais, saiu do lugar e caiu no chão, me perdoe por isso, tá bom, meu irmão? Depois eu coloco de novo, então. Aí eu fiquei assim, eu não fiz amizade que nem em São Paulo lá, com essas mulheres que ainda estão aqui, você viu que eu voltei em 2021, mas elas ainda estão aqui comigo, elas e outras pessoas, até pastor e tudo mais, mas por causa daquela coisa boa que foi feita ali, né? Então, ela gosta muito de estudar Ellen White e tudo mais, né? Se ela fosse a minha esposa, eu, mesmo sendo adventista, nós ainda iríamos ter esse embate, tá bom? Porque eu não gosto da Ellen White. Aí ela iria querer que eu estudasse. Aí ia querer aquelas coisas todas e eu não ia querer. Enfim, eu sou adventista, mas eu não falo da Ellen White. É como se fosse, tem pessoas católicas que é católico, mas não fala da Maria, se fala em Deus. Tem também, talvez tenha assim, a gente sabe que tem, né? Ele é católico, gosta da católica, mas ele não fala, ele só fala mais de Jesus, é mais ou menos assim, e sou eu, né? Eu sou da Adventista do sétimo dia, convertido lá, que inclusive tem até foto de batismo e tudo mais aqui, mas eu não falo da Ellen White, tá bom? Eu falo só de Jesus Cristo, da salvação e da graça. Então, nós iríamos ainda ter esse embate por ela gostar de estudar e admirar os estudos da Ellen White e de alguma forma, carinhosamente, claro, ela iria querer que eu viesse estudar porque é bom, e gosto do conflito e tudo mais, e não deixa de haver uma discordância e até mesmo uma pequena discussão por conta disso, porque eu não iria aceitar, tá bom? Então, até nisso, né? Mesmo ela sendo da mesma igreja que eu, mesmo sendo convertido, mesmo ela me conhecendo até a alma da Adventista, eu conhecendo ela até a alma da Adventista, sétimo dia, mas mesmo assim daí a ver esse embate, olha só. Agora, imagina uma da Assembleia, mais ainda, tá bom? Porque eu não ando em Assembleia, eu não gosto dos políticos de lá, nem dos famosão de lá, nem das coisas de famosidade que lá ocorre, porque foge daquilo que a Bíblia me ensinou. Eu não estou dizendo que não é para ser famoso, estou dizendo que aquela famosidade, onde que só o famosão, quem prega, quem faz tudo ali, é isso aí, tá bom, meu irmão? Que eu não entra dentro da minha natureza, então, baseado em tudo isso, eu não ando em Assembleia de Deus, né? Então, essas meninas aí, tudo são assembleana e iria debater também com tudo aquilo dentro de mim. Parece que a Raina Meida não é, parece que a Raina Meida, às vezes ela fala na quadrangular, na igreja evangélica, quadrangular, e às vezes eu já vi ela até na igreja CCB, né, que é aquela do véu, eu já vi ela tirando umas fotos lá de frente, então eu não sei que igreja ela é. O mais importante, o importante é isso aí. O importante é que nem Jesus disse no apóstolo Paulo, né? Quer seja por motivo verdadeiro ou falso, o importante é que Jesus esteja sendo anunciado e pregado na terra inteira. E aquele que não é a favor de nós, não é contra nós, é a favor de nós, então. Aí você diz, mas na meio não de igreja direta, você não vem à igreja, não, mas ele não é para andar mesmo não. Ela não está louvando, pronto. Então, o importante é esse. Se está louvando e levando a nossa mente para Deus todos os dias. Aí você vai ver ela ajeitando o cabelo de manhã para ir para a escola e se arrumando. Aí você vai ver ela almoçando. Você vai ver ela chupando sorvete, enfim, mostrando as naturezas lá. Então tá dentro, não está de Deus, está dentro da palavra de Deus, não tá. Então se está, então Jesus diz, aquele que não é contra nós é a favor de nós, então. Agora se ela tivesse, cantasse um louvor, aí fosse para um show, fosse para uma balada, e fosse para tudo isso, aí não, aí tá uma vida dupla, uma vida sem sentido, tá bom? Mas não é isso que ela mostra pra gente, então, independentemente dela estar na placa da igreja, nem qualquer coisa de igreja,
o importante é o principal, que é anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus, né? Sempre quando ela entra, ela diz a paz do Senhor, o Pai dela, tudo a paz do Senhor, meus irmãos, Deus, Jesus Cristo, enfim, está sempre importante, é que nem Paulo diz, quer seja por motivo verdadeiro ou motivo de falsidade, ou qualquer motivo aí, o importante é que Jesus Cristo, ele seja Senhor, é que Jesus Cristo esteja sendo falado, é que Jesus Cristo seja o cabeça, seja a nossa direção, e seja o elo de nossa vida, para que a nossa vida venha estar, para que a nossa vida venha estar em conformidade com a palavra de Deus e com tudo aquilo que há de bom. Que Deus abençoe a tua vida nessa manhã de quarta-feira, que você veja que, claro que eu não estudei detalhadamente a palavra de Deus, mas se você está falando num casamento, numa vida estrutural diante de Deus, você não deixa de estar na palavra de Deus, né? Mesmo que uma pessoa venha perguntar, pastor ou missionário, seja o que for, podemos fazer sexo, isso e isso? Aí as pessoas vão dizer, não, mas isso não é palavra de Deus, não está na palavra de Deus, não, mas você pode ensinar a dizer não, o seu corpo é templo do Espírito Santo, você deve evitar essas coisas e tudo isso, e quanto mais convencional e natural, melhor ainda, sem precisar de interferência disso ou daquilo. Ah, o meu marido gosta, a minha esposa, de assistir pornô, não faça isso, enfim, você, mesmo que não está dentro da palavra de Deus, Jesus não falou isso, mas você pode ensinar para a pessoa ter uma vida de qualidade melhor diante de Deus. Eu posso botar um funk, eu posso botar uma música internacional, eu posso botar um forró na hora que eu estou fazendo amor, não pode não. Não pode. Se você quiser botar um louvorzinho, você pode ali e pelo menos ninguém vai ouvir você gemendo, nem fazer nada, né? E louvado seja Deus por isso, tá bom? Agora não pode botar nada do mundo, nem lembrança de nada do mundo ali no meio. Ou seja, não está na palavra de Deus, mas você está dando conselho para coisa boa, tá bom? Para você estruturar e para não haver prostituição dentro do lar, dentro do casal e dentro da família. Que Deus te abençoe, tudo de bom e até mais.